Por onde eu começo a mudança na minha empresa? Essa pergunta é de mais de $1 milhão, né? Porque na verdade depende de quanto que você fatura. E aí eu já vivi várias coisas ao longo de 28 anos de experiência. E o que eu quero trazer para você é o seguinte: a mudança, ela é muito interessante, pessoal. Tem liderança que quando reúne a equipe fala: eu amo mudança, porque mudar é importante, só que mudar é extremamente difícil. Eu vou te dar um exemplo simples da nossa vida cotidiana, né? Chega o final do ano, a pessoa faz aquela listinha das coisas que ela pretende fazer no ano seguinte. E aí, qual é o percentual das pessoas que efetivamente realiza aquilo? Um muito pequeno percentual. Por quê? Porque aquilo é um conjunto de mudanças. Se a pessoa estivesse fazendo aquilo, ela não precisava colocar numa lista algo que ela iria fazer, porque já estaria no hábito dela. Uma empresa, ela é um CNPJ, ok, mas ela é um conjunto de pessoas que estão ali. As pessoas que são os agentes da mudança, a produção vem quando as pessoas utilizam os processos, a tecnologia. Então, como que eu falo, né, com as pessoas? É aí que alguns líderes erram, que reúne todo mundo e fala: eu amo mudança. Quem gosta de mudança mesmo é a Graneiro, né? Aquela empresa que faz mudança, que tem caminhão de mudança. Essa de verdade é a única que ama mudança de verdade, porque é onde ela ganha dinheiro. Os demais, a mudança é algo muito difícil de ser feito, muito difícil de ser implementado. Para não usar a palavra difícil ou fácil, é complexo, para que você realize da maneira como tem que ser feito, né? Para que você envolva as pessoas. Aí eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, a questão é a seguinte: o que é a mudança, né? É quando você substitui ou altera algo do seu estado normal. Uma das definições eu achei muito interessante. Pelo seguinte, ou seja, o que é normal? É algo que é bom ou algo que é ruim? Ele acontece com frequência ou ele é um estado atual? Então, no sentido de normalidade, né? Então tem coisas que as pessoas entendem que é normal, que é um absurdo de acontecer. Mas ela acontece com frequência. E aí a mudança, ela é justamente isso. O empresário fala: por onde eu começo a mudar? E aí que é uma coisa muito importante. Quando você entende que a mudança ela tem uma energia, ou seja, que você vai ter que mobilizar a equipe para isso, que vão ter pessoas que vão se sentir ameaçadas com qualquer tipo de mudança. Eu vou dar um exemplo para você que eu vivenciei, acho que mais de centenas de vezes, né? Porque eu comecei a mapear processo em 1997. Em 1998 a empresa estava certificada de ISO 9000, eu mapeei 135 processos, né? Com a mapeamento de processo, depois, junto eu tinha feito o manual da qualidade, isso em 97, então de lá para cá, né, eu já mapeei tudo quanto é processo que você imagina, integrando isso à estratégia, né? É uma coisa interessante, porque você tem que conectar as pessoas e com a estratégia. Então o exemplo que é simples que eu dei agora do processo é o seguinte: a pessoa está lá, ela faz um processo, você começa a perguntar o que ela faz, se poderia deixar de fazer alguma coisa, a pessoa já fica preocupadíssima com aquilo, entendeu? Então, as questões da mudança primeiro, o que eu vou mudar, né? Por que eu vou mudar? Porque eu posso fazer diferente e pior. E mudar não é fazer apenas o diferente, mas é como pode ser feito melhor. Então, você tem que ter um bom diagnóstico na sua empresa. Ele vai te sinalizar por onde você começa a mudar. E normalmente, quando eu trabalho com diagnóstico, também há muitos anos eu trabalho com diagnóstico, eu sigo duas frentes. Uma delas são mudanças que você está estabelecendo, que elas não são tão urgentes ou emergenciais, mas elas vão ajudar o seu negócio ao longo do tempo. São mudanças mais estruturantes, vamos dizer. E outro grupo de mudanças ou de melhorias são o que eu chamo de ajustes finos. O que é esse tal desse ajuste fino? Lembra, não sei se vocês são dessa época, que você ia sintonizar uma rádio e você ficava ali girando e ele vinha assim procurando a rádio. Você chegava no número, vamos dizer que você tinha uma rádio na sua cidade que era 95.3. Você vinha girando 88, 89, aí chegava no 95.3, 95 chiava um pouquinho, 95.2, chegava no 95.3, ficava aquele som bom. Então, ou seja, dois grupos de mudança. Essa que eu simbolizei do rádio são os ajustes finos que você já pode implantar, que talvez até te dá um retorno mais rápido, mas você já tem ali alguma melhora perceptível, ou você reduz um desperdício de cara. É muito fácil você reduzir desperdício quando você promove uma mudança em algo que estava ali evidente né, ninguém estava tão habituado, normalizado essa situação,
que a pessoa ali não provocava esses ajustes finos. Então precisa vir uma pessoa de fora sempre, pessoal. Por quê? Às vezes o empresário, ele está no meio dessa situação e ele ajuda a contribuir, porque ele veio trazendo essa situação. E às vezes ele vai perguntar para os funcionários ou para a equipe dele, muito dificilmente as pessoas serão tão, como posso dizer, tão espontâneas, né? Ou falar assim a verdade em si, sendo que o empresário é que iniciou aquele processo. Então, por mais que ele fale, pode falar, mas se a pessoa fala, o empresário rebate ou defende alguma coisa que está acontecendo, essa parcialidade, né, aliada com o medo de ser demitido. Então, por isso que é importante, se você tem um processo de mudança, que ele seja conduzido por um consultor. Toda empresa está sempre mudando, mas como de fato a gente está mapeando isso? O que a gente precisa mudar? O que a gente precisa mudar, tá? Isso é importantíssimo, porque isso vai ter uma relação como a gente está e para onde a gente quer ir na estratégia, né? Então você pode ver, por exemplo, que se você liga um GPS, então você liga o GPS, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai tentar te localizar e ver onde você está. Porque aí, se você coloca o endereço que você quer ir, se ele não souber onde você está, não sabe qual é o caminho que vai te levar lá. Então o GPS ele precisa basicamente de duas coisas, onde você está e para onde você quer ir. A mudança, ela é totalmente ligada a isso. Onde você está, a situação atual do seu negócio. O que você faz bem, o que são boas práticas, o que são oportunidades de melhoria, ou seja, eu preciso mudar. E a terceira categoria que eu divido os diagnósticos é ponto de atenção, ou seja, tem que mudar rápido isso. Ou mudar assim quando puder, ou quando tiver recurso, ou quando tiver tempo, porque o ponto de atenção é aquilo que está gritante, né? Muito desperdício eu sinalizo como ponto de atenção. Desperdício, pessoal, você acha assim, quando fala em desperdício, a gente lembra muito na questão do dinheiro. Mas às vezes o desperdício, ele não é o dinheiro em si, ele vai refletir no dinheiro. Então, o que é desperdício? Retrabalho é desperdício. Você faz duas vezes a mesma coisa, uma pessoa numa área faz uma, a outra faz uma coisa muito semelhante, e no final das contas, bastava que uma fizesse, isso é desperdício, isso é retrabalho, tá? Outra coisa são etapas do processo. Então, às vezes você tem ali desperdícios que são o quê? Um conjunto de coisas que são feitas que não precisavam ser feitas, não precisariam ser feitas. Então você tem desperdício de tempo. Claro, é porque quando eu tenho desperdício nos meus processos, esse desperdício não tem como eu blindar o cliente, eu isolar o cliente. Esse desperdício, ele vai chegar no cliente. Então, quando a gente fala em mudança, é importante você ter clareza que a mudança não é uma coisa assim, legalzinha. É uma coisa difícil de fazer, é uma coisa séria para se fazer, você tem que incluir as pessoas, você tem que pensar para onde você quer ir, pensar na tecnologia, porque qualquer mudança que você fizer, sem você entender a causa real ou ter uma visão real, na verdade vai acabar gerando um novo problema, tá? Então, assim, esse vídeo foi nessa linha de bate-papo, com base em algumas anotações que eu fiz aqui. Eu espero que isso ajude vocês. Se você não me segue, siga para mais. Se você chegou até aqui, me siga. Por quê? Porque esse é o jeito com que eu vou trazer as informações. É uma espécie de bate-papo, é uma conversa com você que eu estou tendo. E é importante a gente ter em mente, quando a gente está falando em mudança, que a mudança ela não é o fim em si mesmo. Então, ou seja, a mudança não é o objetivo final, ela é o meio. Quando eu falo isso e quando eu percebo isso, isso me dá muita clareza. Por quê? Porque tem gente que fala que é uma mudança, fica em torno de mudança, muda tanto que confunde até a própria equipe, cada hora uma regra funcionando. Então tem que ser muito bem estruturado, tem que ser muito bem apoiado. Pode ser desde uma empresa pequena que tenha poucos funcionários, até uma empresa grande. Tem que ocorrer algo que se chama gestão dessa mudança, principalmente quando ela impacta as pessoas ou elas ficam naquela dúvida, será que eu vou ser demitida, né? Isso é um medo real, isso cria uma espécie de instabilidade emocional e isso vai refletir na produtividade dela. Então, a liderança, ela tem um papel fundamental dentro de qualquer processo de mudança, né? E se você pega uma consultoria, uma visão externa, alguém que está fora ali, que já traz um conjunto de experiências, é muito melhor, né, nesse processo, ou para ajustar a sua empresa, as novas tendências, as novas dinâmicas de mercado, é sempre importante estar tendo esse apoio e mudar, pessoal, ele é uma constante, desde que ele seja feito de uma maneira estruturada, entendeu? E que gere um aprendizado para você. Caso isso tenha te ajudado de alguma maneira,
Comenta aqui o que você achou, o que você acha que eu deveria ter tratado nesse vídeo. Conforme for, posso fazer até um vídeo específico com uma dúvida sua. Processos, estratégia, é o que eu tenho me dedicado aí há quase 3 décadas, né? Então eu te agradeço por ter ficado até aqui e eu te aguardo nos próximos vídeos.